O Palmeiras, dos últimos 3 campeonatos brasileiros, ganhou 2. Né? E chegou no vice-campeonato do 3º. Que os últimos anos são anos de grandes vitórias dentro do clube. Né? Então você não pode destruir isso, deixar que se destrua isso do dia para a noite, porque não é assim que as coisas funcionam. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Tá Lá Dentro Analisa, com tudo sobre a apresentação do Mano Menezes aqui na Academia de Futebol. Esse é o nosso diferencial, nós estamos aqui na Academia de Futebol para trazer a melhor informação para você, torcedor do Palmeiras, com essa nova era Mano Menezes com contrato até 2021. Comigo, Thiago Ferri e Rafael Delmanto, que também estiveram presentes aqui nessa coletiva de imprensa, apresentação oficial do técnico Mano Menezes, novo comandante da equipe do Palmeiras. Primeiro, rapaziada, eu queria que vocês passassem, né, a questão de o que vocês acharam, aquela parte que a gente tem aqui o contato, né, os bastidores da sala de imprensa lotada, por sinal, né, com essa entrevista coletiva, essa apresentação do Mano, e também, né, presenças ilustres do Maurício Gagliotti, Alexandre Matos, Leila Pereira, Zé Roberto Lamáquia. Foi realmente uma legal, foi boa a entrevista, né, Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí ligados no canal, mais um vídeo saindo. Então, achei que foi bem bacana, né? Primeiro, claro, o ambiente aqui estava um pouco pesado, né? A expectativa do Mano Menezes vir aqui com a presença da torcida na porta, enfim, era uma situação um pouco complicada, e eu achei que foi interessante o fato de ter vindo o Matos, todo mundo, a Leila, o presidente, para mostrar esse apoio, já que trouxeram o treinador, obviamente vão ter que dar tempo e oportunidade para ele mostrar o que ele sabe. Eu achei que foi uma entrevista muito boa, eu achei que o Mano Menezes foi um cara que respondeu todas as perguntas, sem fugir de nenhuma, e também em relação ao futebol, né, em relação à parte tática, a parte técnica, ele se saiu muito bem, porque é um cara que conhece muito futebol. Pela primeira impressão, Leite, eu achei bem bacana. E você, Thiagão, tem alguma coisa a acrescentar? Gostou dessa primeira impressão de Mano Menezes vestindo verde? Azul, né? Azul, vestiu azul pela primeira vez, vai vestir verde em breve, né? Eu achei interessante porque o Mano mostrou que ele sabe bem o que está acontecendo ao redor dele. Ele sabe que o clima não é bom, sabe que inclusive tem rejeição de parte da torcida e não escondeu isso, soube se sair bem, inclusive, quando foi perguntado sobre o tema, né? E aí, como o Rafa, como o Lê falaram, o Palmeiras está tentando, nesse meio de crise aí, mostrar uma união do departamento de futebol. A gente sabe que, principalmente, a Mancha Alviverde está pedindo a cabeça do Alexandre Matos há algum tempo, com seguidos protestos, inclusive durante a apresentação do Mano aqui na academia, mas aí o Maurício bancando por enquanto a permanência dele, estava aqui o Maurício, estava o Gagliotti, estava inclusive também o Paulo Boazzi, um dos vice-presidentes da chapa atual que comanda o Palmeiras. Então, achei que foi um bom início, sim. O Mano mostrou muito bem que ele sabe onde está pisando e sabe que vai ser um início provavelmente um pouco complicado por todo esse entorno turbulento aqui no Palmeiras. É verdade, ele começa com esse cenário, né? E a gente vai abordar alguns temas importantes que nós achamos aqui na entrevista coletiva. Primeiro de tudo, vamos falar um pouco da parte de campo, né? O que o Mano falou sobre essa diferença do trabalho dele para o ex-técnico Filipão, como que ele imagina a formação do time. A gente acompanha as primeiras palavras de Mano Menezes como técnico do Verdão. O mesmo técnico, durante a sua trajetória, muda de estilo várias vezes. E se você olhar para trás na minha trajetória, você vai ver várias maneiras de montar a equipe. As pessoas às vezes falam muito sobre volantes. Eu dirigi a seleção brasileira e meus 2 volantes eram Ramires e Paulinho. Podemos olhar mais para trás e dar outros, mas não é necessário. Né? Então vamos construir um trabalho juntos aqui no Palmeiras. Eu não tenho o hábito de chegar e decretar como se vai jogar. A gente constrói a maneira de jogar baseado na característica de cada elenco que se tem à disposição. É isso aí, Rafael. Mano Menezes com aquela ideia que a gente já tinha, né? De que tem elenco para propor o jogo, para poder ser, de repente, a parte principal do jogo, colocando, né, jogadores para frente, por ataque, e me parece que o elenco dá muitas opções para ele nesse sentido. E ele falou justamente sobre essa possibilidade de a gente poder acompanhar a evolução do time nos treinos e ele dando a entender que o time vai jogar mais com a bola no chão. Pois é, Lê, essa foi a parte da entrevista que mais me chamou a atenção, né? Quando perguntado sobre a parte tática, sobre a parte técnica e sobre esse lado dele, né, defensivo,
ele deu uma resposta muito boa, dizendo que o estilo de jogo para ser definido vem de encontro com os jogadores que você tem em mão, né? Com a característica dos jogadores que você tem em mão. Ele disse que em 20 anos de futebol evoluiu muito e ele vê aqui no Palmeiras sim um elenco, uma capacidade para que você proponha o jogo. Ele até falou que ele quer trazer de volta o sorriso no rosto do palmeirense e até que o torcedor tenha orgulho de ver o seu time jogar. Então, ele além de ter falado que ele não é um técnico defensivo, ele é um técnico que se molda, né, em relação às características dos jogadores, ele também falou que o Palmeiras tem essa capacidade para propor o jogo, para ser um estilo bonito de ver, e isso também vem de encontro com uma informação que eu tenho, que ele gosta muito do futebol do Lucas Lima, ele gosta do estilo do jogo do Lucas Lima, né, de triangulação, como foi o Thiago Neves na época que ele estava no Cruzeiro, e até pode ser que já de cara ele deu uma chance para o Lucas Lima sair jogando entre os titulares, porque ele entende que a bola precisa passar um pouquinho mais pelo meio. Então essa parte da entrevista me chamou bastante atenção, né? E o Lucas Lima, assim, ele é um jogador que todos os técnicos que estão geralmente contra o Palmeiras, né, ou era na época do Santos, todo mundo elogia o Lucas Lima, né? E aqui ele teve um bom ano em 2018, acho que ele fez bons jogos, foi titular em uma boa parte pré-Copa América, é um jogador que é possivelmente recuperável, né? Um jogador que tem qualidade e pode, de repente, já aparecer no time antes do que a gente esperasse. Quer falar alguma coisa a respeito disso, Thiagão? O que você pensa do trabalho do Mano nessa parte que o torcedor espera, né, dessa diferença, especialmente na forma do time jogar? Eu acho que o Mano sabe que a torcida está um pouco cansada dessa questão de um time que joga muito para trás, até muito palmeirense brinca, né? Se fosse para ficar na retranca, a gente ficava com o Filipão, pelo menos a gente tem identificação com o Filipão, né? Não tem essa identificação com o Mano atualmente. Até quando ele foi apresentado, ele recebeu a camisa 9, né? Quando o Filipão chegou, o Filipão recebeu a camisa 3, o Filipão foi zagueiro quando jogou bola, e aí o Mano até perguntando, pô, camisa 9? Ele falou, sabe que é a minha preferência, né? Com aquele humor sarcástico que o Mano tem, brincando com esse rótulo que ele mesmo demonstra que não concorda, de que ele é um técnico defensivista, retranqueiro. Eu acho que ele sabe que só jogar para trás, assim, jogar de forma reativa, não vai satisfazer uma torcida que já está um pouco cabreira com ele. Então, me parece que vai ser uma coisa que ele vai trabalhar, talvez não para imediatamente para o jogo contra o Goiás, contra o Fluminense, porque também não tem muito tempo de trabalho, né? O Mano vai comandar o primeiro treino com o elenco na quinta-feira, agora depois da entrevista coletiva, então não tem muito tempo para conseguir mudar. Mas ao longo do tempo, ele tem só o Campeonato Brasileiro a disputar agora, né? Ele vai ter possibilidade de conseguir colocar mais novidades aí na parte tática no Palmeiras. É isso aí, e vai chegar, né? Ele chega com uma pressão bastante grande, né? A gente falou bastante sobre essa rejeição, sobre esse primeiro impacto da torcida e sobre esse assunto o Mano também abordou com a gente aqui na entrevista coletiva. Pois são novos tempos, né? Antigamente a gente deixava pelo menos trabalhar para depois avaliar, né? Eu acho que a gente vai retomar isso com o tempo, a gente vai entender a importância disso para o futebol, para nós todos, né? Me parece, né, rapaziada, que não há muito o que fazer. É resultado em campo, é trabalho para as coisas começarem a acalmar. Esse foi um ponto que eu achei positivo para ele na entrevista, porque me mostrou que ele estudou bastante Palmeiras antes de chegar aqui para a entrevista. Ele citou as duas academias, né? Inclusive quando ele fala sobre o estilo de jogo, ele diz, a academia do Firpo Nunes era diferente da academia do Brandão, né? Os times de 60 e 70. Então, cada time tinha uma característica, vamos tentar colocar uma outra característica. E depois até falou que, citou, né, o fato de o Palmeiras ser o maior campeão de títulos nacionais. Então, o Mano se preparou bem para esse ambiente de pressão. Foi perguntado também sobre por as duas passagens que teve no Corinthians, até brincou, falou, já ficou bastante para trás isso aí. A última passagem dele no Corinthians foi em 2014, onde acho que ele é muito mais ligado ao Cruzeiro, né? Teve duas passagens depois disso no Cruzeiro e bem vitoriosas, principalmente a segunda, né? Então, o Mano sabe bem como está esse clima. Ele sabe que vai depender muito do que fizer no campo, dos resultados que conseguir obter em campo, né? Então, ele foi bem de estar preparado para isso, de demonstrar, ter estudado o Palmeiras, saber onde ele está pisando. E aí eu acho que isso serviu também para tirar um pouco do, entre aspas, o ranço, assim, que alguns torcedores estavam com ele antes dessa primeira entrevista aqui. Eu acho que esse foi um ponto importante também. A questão dessa entrevista ser muito boa,
né, nossa opinião, os três unânimes de que foi realmente uma entrevista muito boa, acima da expectativa, e isso pode, de alguma forma, dar uma esperança, né, para o torcedor, dar um pouco de calma nesse momento, se bem que a gente sabe que ele nem é tão o alvo, né, o alvo principal é o diretor executivo Alexandre Matos, mas de qualquer forma, respinga, não tem como o cara conseguir trabalhar nessa pressão, mas eu acho que a postura dele, viu, Rafa, foi uma postura de que tá sabendo muito bem, como disse o Thiago, onde ele tá pisando. Pois é, teve esse assunto mesmo em relação à pressão. Ele poderia ter dado um tipo de resposta um pouco mais ríspida, alguma coisa, por ele estar chegando e já estar recebendo algumas críticas e tal. Não, ele falou que não está aqui para julgar nada, né? A torcida tem o seu direito de expor, a torcida está chateada, a torcida é paixão, né? Então a torcida acabou de ver uma eliminação na Libertadores, que estava com o resultado na mão, depois uma derrota duríssima contra o Flamengo por 3-0, e a gente sabe que respinga até em quem não está chegando. Então ele falou que tem paciência, ele entende isso, ele não está aqui para julgar nada e que isso só vai devolver o sorriso no rosto do torcedor com vitórias. Então é isso que ele entende, né? Ele até falou que ele quer propor um pouco mais o jogo, né? Ele quer entender um pouco mais esse lado ofensivo, mas com calma, sabe que isso não se faz de um dia para a noite, é claro. Primeiramente precisa dos resultados para aí sim ter tranquilidade para trabalhar e aí obter um resultado melhor em relação à plasticidade do jogo. Uma coisa de cada vez, ele com calma vai conseguir colocar a casa em ordem, né? Essa é a expectativa. Se você está gostando desse vídeo, dá aquela curtida, compartilhe, inscreva-se aqui no nosso canal, tá lá dentro, uma forma diferente da gente produzir conteúdo específico, um conteúdo bastante qualificado da Sociedade Esportiva Palmeiras. E outro assunto que a gente sempre recebe muitas perguntas dos amigos internautas é a questão da base, né? O Felipão usou muito pouco, né, jogadores da base, e o Mano tem, né, essa chance de poder usar uma base muito vitoriosa, e tem um detalhe que ele conhece o Wesley Carvalho, né, o técnico do Sub-20, e ele falou sobre isso também na entrevista coletiva. Bom, conheço o Wesley Carvalho desde 2000, quando eu fui técnico do Sub-17 do Internacional e ele do Sub-17 do Vitória, da Bahia. E nos enfrentamos em 2 torneios, depois ficamos amigos, nos encontramos outras vezes. É um grande profissional, né? E o entendimento que temos, a proximidade que temos, certamente vai melhorar essa relação que precisa haver cada vez mais, né, entre o trabalho do profissional e o trabalho que se constrói na base, como o Palmeiras vem construindo nos últimos anos. O que eu penso sobre aproveitamento de jogadores da base, e sempre que o fiz, e vocês podem olhar aí no passado, lá desde o Grêmio, né, você precisa abrir o espaço para aproveitamento de jogadores da base no grupo principal. Subir jogadores e colocar aí é relativamente fácil. Mas à medida em que você tem jogadores renomados, qualificados, contratados, com trajetória mais segura, em um número bastante grande, você não vai ter um aproveitamento de um jogador mais jovem. Porque o jogador mais jovem traz uma oscilação maior. E ninguém quer oscilação maior num jogo importante, num jogo decisivo, porque ela pode ser perigosa, ela pode comprometer o resultado. Então você tem que ter um pouco mais de paciência e, acima de tudo, deixar realmente um espaço no grupo principal para que esse jogador seja aproveitado realmente aos poucos, geralmente para a grande maioria, e mais rápido para as exceções. Bom, aí o Mano, a expectativa que ele citou alguns jogadores é que ele pode utilizar, né? A gente recebe muitas perguntas, pelo menos eu recebo muita pergunta, acho que vocês também, sobre o Angulo, né? O colombiano, que é o jogador que o Palmeiras não tem um jogador igual, foi buscar alguns jogadores no mercado e não deram certo, né? O Carlos Eduardo, o Felipe Pires, e o Angulo, poucas chances ele recebeu. E o Mano se mostrou atento a essa questão e tem essa relação com o Wesley Carvalho já, hoje técnico do Sub-20. É importante lembrar que o Palmeiras, desde que começou esse trabalho de reformulação na base, ele fazia muito intercâmbio aqui na academia. Então, muitas vezes, quando treinava profissional, aí ou o Sub-20 ou o Sub-17 até Sub-15 treinavam no campo ao lado.
Quando o Filipão assumiu, isso aí diminuiu bastante, até era bem mais raro nos últimos tempos. Então, essa chegada do Mano, essa relação com o Wesley, provavelmente vão fazer com que a base volte um pouco mais aqui para a academia de futebol. Mas eu achei que o Mano deu uma letra durante a explicação dele sobre base, em que ele disse que quando você contrata muito e você tem jogadores mais experimentados, é mais difícil você conseguir colocar alguém para jogar. Então você tem que criar espaço para que o jogador que vai bem na base consiga ser aproveitado. Para mim, ficou com uma letra já para um futuro aí, talvez para o ano que vem, de o Palmeiras dar uma enxugada no elenco, conseguir abrir mais espaço, porque ele deu a letra, né? Da forma como está montado o elenco hoje, é muito mais difícil você conseguir dar espaço para jogadores na base por toda essa inquietude, por essa necessidade de que entre um jogador e que já consiga desempenhar rapidamente. Mas acho que para o futuro vai ser uma coisa que o Mano vai trabalhar, esse relacionamento, essa aproximação com a base e essa relação dele com o Wesley, que inclusive vai estar com ele no banco de reservas contra o Goiás, acho que vai ajudar bastante também. E a gente tem acompanhado algumas questões, né? O Palmeiras optou por segurar boa parte do elenco campeão em 2018, né? Reforçando os contratos dos jogadores, né? Reformulando os contratos, recusando propostas de fora. Foi uma opção, né? Vendendo jogadores da base justamente para compor esse orçamento na parte final. Mas agora me parece que vai ser diferente, é o que todo mundo espera. De repente você contratar um jogador que é destaque em outro time, deixa quem tá aqui. É muito mais fácil, até a torcida tem mais uma predisposição a já gostar mais do cara que é da base. E ele citou alguns nomes, né, Rafa? O Angulo, o Esteves, o Gabriel Menino, ele também citou. Me parece que é por aí, né? Ou você imagina que mais algum jogador possa pintar mais pra frente? Não, realmente, ele citou esses 3 jogadores, né? O Lucas Esteves, lateral esquerdo, já tem treinado com o profissional há mais tempo. Talvez seja jogador aí mais próximo ao lado do Angulo também, que é um jogador que tem sido convocado para a seleção colombiana. Então o Palmeiras tem boas situações na base que elas podem ser usadas, né? Aí entra, na minha opinião, o maior erro de planejamento de 2019, que Alexandre Matos contratou muitos jogadores para compor o elenco, né? Trouxe algumas apostas de outros times, claro. A gente não pode nem avaliar se esses caras vão virar ou não. Caso de Matheus Fernandes, o próprio Arthur Cabral, que foi emprestado, mas nesses casos, trazendo esses jogadores de outros times, uns destaques novos, você tira espaço da base. Então esse foi o principal problema, esses jogadores não chegaram para resolver, não chegaram para serem titulares e ainda tiraram o espaço da base. Então acho que é bastante o que o Thiago falou, né? Ele pensa em utilizar a base, mas do jeito que está o elenco, com um número muito grande de jogadores experientes, fica um pouco mais difícil. Mas quem sabe, no ano que vem, como ele já está ligado nesses caras, ele dê um pouco mais de espaço, que é o que a gente imagina que um time que tem tantos títulos na base faça, né? Revelar os jogadores para jogar no profissional. Aí fica o cenário perfeito, né? Um time vitorioso em campo, você revelando jogadores, tem um trabalho que automaticamente a roda vai continuar girando, né? Então você produz, de repente pode vender, pode utilizar, mas é importante sim ter jogadores da base. Vamos ver como é que o Mano Menezes, novo comandante, vai iniciar esse trabalho já no banco de reserva, sábado, Goiás e Palmeiras, Serra Dourada, 9h. Claro que a gente vai preparar um material especial a respeito dessa estreia do Mano Menezes, já no banco de reservas, trabalha já na academia, dando o primeiro treino nessa quinta-feira e tendo aí os dias para poder montar o time e vai abrir treinos, hein? Já foi informado, ele mesmo fez questão que os treinamentos serão abertos em boa parte, claro que alguns, quando necessitar um pouco mais de uma privacidade, obviamente, como qualquer lugar do mundo, será fechado, mas teremos mais acesso aos treinos, vou poder fazer vídeos aqui, trazer mais pro ouvinte aqui do Tá Lá Dentro, ouvinte espectador do Tá Lá Dentro, com certeza é o costume, mas a gente acostuma também. É isso aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Fechamos por aqui, podemos fechar a casa? Podemos. Podemos ir embora, Rafa? Vamos almoçar? Beleza, um abraço, rapaziada, obrigado Valeu, mais uma vez. se inscreve, compartilhe, tchau!